Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Bíblia do Espírito Santo, capítulo 4. Nomes e títulos do Espírito Santo, parte 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é um nome? Poucos dias após eu nascer, de acordo com os costumes, meus pais me levaram à igreja ortodoxa grega para ser batizado. Devido à posição proeminente de meu pai, tanto na vida política de Israel quanto na comunidade ortodoxa, o patriarca de Jerusalém em pessoa se fez presente para me batizar. Claro, nada me lembro da cerimônia, e apesar de as lembranças se resumirem a fotografias desbotadas, meus pais me contaram muitas vezes sobre aquele dia. Também tive a oportunidade de ver o local onde fui batizado e de ver outros batismos de membros da família enquanto eu crescia. Costumava-se dizer que a igreja era muito bonita, segundo a moda clássica dos templos ortodoxos. Madeira entalhada e com ornamentos, pedras majestosas, iluminação indireta, ícones por todo lugar, com seus olhares impressionantes, quase de outro mundo. A sugestão de seca, humildade e aroma pungente de incenso A sugestão de seca, umidade e o aroma pungente de incenso permeavam o ar. Meus pais, como exigia a ocasião do batismo do filho primogênito, usavam as melhores roupas. Eles me contavam como o patriarca apareceu com seus ajudantes. Podia-se ouvir o ruído das roupas antes mesmo de poder vê-los. O patriarca e se proporcionava uma visão magnífica, resplandecente, e suas vestes longas e fluidas, incrustadas de pedras semi-preciosas. Sua cabeça trazia uma mitra que emprestava certa graciosidade e majestade a ele. Seu rosto era adornado por uma majestosa barba branca e os olhos podiam enxergar através das pessoas. Meus pais contavam que, conforme o patriarca presidia a tradicional cerimônia, chegava ao mesmo tempo em que ele de fato me batizaria. Vamos de novo, que eu engasguei. Meus pais contavam que, conforme o patriarca presidia a tradicional cerimônia, chegava o momento em que ele de fato me batizaria, dando a mim um nome cristão. Claro, meus pais não tinham a menor ideia de qual nome ele escolheria, e havia uma ansiedade que mal se podia esconder naquela cerimônia em que o patriarca iria declarar meu nome. Olhando para mim com grande cuidado e com uma ponta de reflexão, fui batizado de Benedictus,
o mesmo nome do sacerdote. A palavra Benedictus tem origem em duas palavras latinas. Bene, que significa bom, e dictus, que significa dizer. Portanto, esse foi o dom que recebi ao nascer, minha incumbência. No Oriente Médio, o ato de dar nome a uma criança sempre teve grande importância. Na verdade, era algo tão importante que muitos judeus acreditavam que antes de conhecer uma pessoa de verdade, era preciso primeiro conhecer o significado de seu nome. Os nomes descreviam o que eram as pessoas ou o que se esperava que elas fossem. Muitas vezes os pais esperavam que o significado por trás do nome da criança acabasse de... Muitas vezes os pais esperavam que o significado por trás do nome da criança acabasse se revelando uma profecia autorrealizadora. O nome Gideão, por exemplo, significa grande guerreiro, e foi o que ele se tornou. O nome João significa Javé é gracioso. Javé é gracioso. E claro, o ministério de João consistiu em preparar o caminho para o Senhor Jesus, expressão definitiva da graciosidade de Javé. As Escrituras também fornecem exemplos de nomes que foram mudados por Deus para que fossem adequados às circunstâncias. Abraão, pai exaltado, tornou-se Abraão, pai das multidões. Disse Deus a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, pequeno, era originalmente conhecido como Saulo, eleito de Deus. Saulo é chamado Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, devido ao fato de ele estar dando início à fase gentia de seu ministério. Em alguns casos, as pessoas usavam os nomes para refletir as circunstâncias de sua vida. No livro de Ruth, por exemplo, Noemi diz: não me chamem de Noemi, agradável, chame Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ruth, capítulo 1, versículo 20. O Senhor Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Então a leitura de hoje é essa. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.